Em nome do Senhor Jesus. Não seja ele falando agora, Senhor, mas sim a palavra. Vamos orar por ele? Vamos levantar? Meu Deus e meu Pai. Ó Senhor amado, neste momento eu quero te louvar, te agradecer e agradecer pela vida do teu Senhor. Pelo tudo que o Senhor tem feito, Senhor, até Jesus, que ele seja um nos canal de perdoe bênção, essa falha da nossa Senhor, vida. Ele está nas tuas mãos. Pai, tira toda a ansiedade. Trabalha o seu coração e a sua vida. Glorifica seu nome sobre a vida do teu servo. Porque é grande a tua chamada. É grande o Senhor morar sobre a tua vida. Que todo levante, toda oração contrária, toda inveja caia por terra no nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado. Pai, diminua ele na tua presença e glorifica o teu nome. E usa ele, Senhor, de forma grandiosa. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Confesso que subir aqui é meio assustador, né? Vamos lá, né? Meio tenso. Hoje eu vou pregar uma coisa que o Tonton já pregou, mas era para mim pregar primeiro, não, Tonton, mas tudo bem. Eu só que é uma palavra que, desde quando eu entrei na igreja, eu sempre quis pregar, desde quando eu entrei aqui. Foi uma palavra que eu ouvi, não lembro quando, nem quem falou, mas eu ouvi, guardei no meu coração. Eu falei, um dia eu vou pregar sobre isso. Eu já sabia que eu ia pregar, né? Porque a pastora já, desde o começo, falava, não, você vai ser pregador, você vai ser pregador. Você é. Então, eu sou. E eu vou ler em Ezequiel 37. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém. A minha Bíblia está um pouco diferente da de vocês, porque a minha é mais de estudo. Tá? 37. E eu senti a presença poderosa do Senhor. E o Senhor, e o Espírito me levou e me pôs no meio do vale, onde a terra estava coberta de ossos. E ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale. E eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, e estava completamente seco. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que estes ossos poderão viver novamente? E eu respondi: Senhor meu Deus, tu, ó, sabes, se pode ou não. E ele me disse: profetiza para estes ossos, diga a estes ossos secos que tenham atenção à mensagem do Senhor. Diga que eu, o Senhor, estou dizendo isto. Eu porém respiração dentro de vocês, e eu os farei viver novamente. E eu lhe darei tendões e músculos, e os cobrirei de pele. Porém respiração dentro de vocês, e os farei viver novamente. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que havia recebido. E enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos se juntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculos, e depois de pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetiza para o vento. Diga que eu, o Senhor Deus, está mandando, que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam novamente. Então
Profetizei conforme a ordem que havia recebido, e a respiração entrou nos corpos, e eles viveram de novo, e ficaram em pé. Havia tanta gente que dava para formar um grande exército. E o Senhor me disse: homem mortal, o povo de Israel é como estes ossos. Diz que estão secos, sem esperança e sem futuro. Por isso profetizei para o meu povo de Israel, e diga-lhes que eu, o Senhor Deus, abrirei as vossas sepulturas deles e os tirarei para fora, e os levarei de volta para a terra de Israel. E eu vou abrir os túmulos onde o meu povo está sepultado, e vou tirá-los para fora. Aí ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Porém a minha respiração neles, e os farei viver novamente, e os deixarei morar nas suas próprias terras. Ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Prometi que faria isso e farei. Eu, o Senhor Deus, falei. Glória a Deus, aleluia. Esse é o versículo, né? Que. Pode sentar. Glória a Deus. Esse é o versículo que Deus tocou no meu coração, né? Desde que eu cheguei aqui para passar para a igreja. Fui hoje buscar o Tom Antônio e vim falando com ele, conversando, o que eu ia falar aqui para vocês. Confesso para os irmãos que eu fiquei o dia inteiro estudando isso aqui. Se eu falar para os irmãos que eu não lembro de quase nada que eu estudei, não lembro de nada. Porque não é da minha forma, não é eu que vou falar. A palavra vem de Deus. E primeiro ela vai vir para mim, para depois vir para os irmãos. Por isso que eu falo, que é uma palavra que eu queria pregar já há muito tempo. Glória a Deus. E esse povo de Israel que estava nesse vale, secos, sem esperança, sem fé, mortos, era mais ou menos eu, quando eu estava fora da igreja. Eu não tinha fé de nada disso. Assim, eu cresci em berço evangélico, então fiquei quase minha infância inteira na igreja. Eu, às vezes eu até falei já para o pastor que minha mãe me forçava a ir às vezes para a igreja porque eu não queria ir. Aí a palavra fala, né? Nada é forçado com Deus, né? Aí minha mãe me forçava às vezes. Mas eu ia, obediente eu ia. E eu estava que nem o povo de Israel. Eu estava em cativeiro. Porque nessa época que eu estudei, né? Nessa época o povo de Israel estava em cativeiro na Babilônia. Nabucodonosor foi e prendeu os povos israelitas e os judeus. E foi ali que começou a história de Ezequiel. Eu fiquei sabendo que Ezequiel era um sacerdote. Eu pensei que Ezequiel era profeta desde criança, mas não. Ezequiel era sacerdote, depois ele virou um profeta. Aí eu pesquisei e vi que batia muito com o que eu vivi. Eu estava pensando, né? Eu estava de manhã, passou tanta pregação na minha cabeça, eu pregando aqui na frente, eu me via pregando, sabe? E eu preguei tanto na minha cabeça que eu queria falar, né? Que o meu Ezequiel é o pastor e a pastora, que eles foram profetizar. Deus mandou eles profetizar lá no meu vale, que era a minha casa. E através deles, onde eu estou hoje. Nem eu esperava isso. Aleluia! E eu estava muito sem esperança, sabe? Sem forças para ir para a igreja. Eu vinha, trazia minha mãe, mas para mim tanto fazia, né? Tanto fazia eu entrar ou não. Eu não via diferença aqui e lá fora. Eu sempre fui uma pessoa calma, nunca fui uma pessoa de ficar indo para baixo, essas coisas. Eu ia porque tinha uma bênção que me levava, me arrastava, mas tudo bem. Tinha. Por isso que eu falei certo. Tinha uma bênção que me arrastava. Mas se fosse de mim, eu só ficaria no meu quarto, trancado, não sairia.
Às vezes eu não saía nem para comer. Ficava só ali na minha cama, no meu cantinho quietinho. Não conversava com ninguém. E ali era o meu vale. Falar para vocês que eu gostava? Gostava. Adorava ficar sozinho. Até hoje, às vezes, eu queria tanto ficar sozinho, mas Deus falou, não, você vai passar um pouco de prova. Vou deixar um servente para você, tá? Aí Deus me deixou aquela prova ali, muito bem. Aí chegou esses dois profetas, meus dois Ezequiel aqui, e profetizou para mim. Mas ainda eu não tinha o Espírito. Aqui fala, né, do Espírito, no versículo 5, fala que Deus mandou o Espírito para eles. Só que o Espírito, se vocês for prestar atenção na igreja, na Bíblia, Espírito está escrito em letra minúscula, e quer dizer o Espírito do homem, não de Deus. Está falando da respiração. Eu só tinha a respiração, não tinha ainda o Espírito de Deus. E a semente, que foi o meu Espírito Santo, que aí eu tive forças e falei, não, agora eu vou seguir Deus, não vou sair mais. Foi essa palavra. Foi isso que me fez firmar mesmo na presença. Eles me trouxeram. Aí Deus fez o trabalho de me deixar firme. Aleluia! Aí assim, eu dava umas mancadas assim, de vez em quando. Tanto que a pastora me deixou um tempão sem internet. Mas tudo bem. Eu vi que foi pro meu crescimento, porque se ela não tivesse tirado a internet de mim, ela e o pastor não tivessem tirado a internet de mim, eu falo para vocês, no fundo do meu coração, não estaria aqui hoje. Glória a Deus. Não estaria lendo da forma que eu estou lendo hoje. Não estaria entendendo o que eu entendo hoje da Bíblia. Glória a Deus. Tio Carlos está ensinando para nós o curso de obreiros. E ele falou uma coisa que eu peguei para mim. Não, duas coisas, né? Que é o da bolsa, você tem que levar duas bolsas nas costas. Quando você chegar, o que você quer, coloca na bolsa que tem fundo. O que você não precisa para a sua vida, coloca naquela que não tem fundo. Vai ficar lá. E eu peguei isso para mim, e pegando isso, eu peguei uma outra coisa que ele falou e coloquei na bolsa do fundo. Que é, nós temos que vigiar no que nós pedimos para Deus. Que Deus prova. Ele dá para nós e coloca nós na prova para ver se nós vamos usar. Eu até pintei. Eu falei que a Gabi pediu paciência para Deus, para me aturar. Só que ela não estava colocando em prova. O que ela pediu, em prática, o que ela pediu. Eu pedi muito para Deus sabedoria e discernimento. Aleluia. Mas não para fazer o que eu quero. Porque eu não faço mais nada que eu quero. Na real, eu não faço mais nada que eu quero. Mas eu pedi para mim, fazer as coisas que Ele quer na minha vida. Aí eu pedi e Ele me deu. Estou vendo hoje porque eu, se fosse uns tempos atrás, agora eu estaria assim. Eu não estaria nem falando. Não estaria. Eu estou aqui tranquilo. Estou aqui em paz. Eu estou feliz de estar aqui. Mas ainda assim com medo. Medo de falar coisa errada. Medo de falar que não é uma coisa que não é para mim falar de Deus, sabe? E isso aqui se chama temor, né, pastor? É temor a Deus. Eu tenho bastante disso. E aqui, na palavra de Israel, na palavra de Ezequiel, fala que o povo de Israel estava preso por muito tempo. E Deus pediu para Ezequiel tirar o povo dessa falta de esperança, dessa tristeza que eles estavam. O que mais me impressiona que nesse versículo é Ezequiel. É o que mais me impressiona. A pastora fala, muita gente fala que inveja não é coisa de Deus. Mas eu confesso para os irmãos, eu tenho uma inveja da fé que Ezequiel tem em Deus. Eu tenho uma inveja da obediência de Ezequiel. Eu queria ter. Oh, glória a Deus. Fala sério. Aleluia. Você já pensou Deus levar vocês em espírito?
vale, cheio de ossos secos. Pensa numa coisa horrível, horrível. Pensa no cheiro que estava aquilo ali. E ele não negou, ele confiou em Deus. Aleluia. E eu falando, conversando com o Tontonho, eu estava vendo um vídeo, né? Pesquisando, eu vi umas pregações no YouTube. E eu vi uma coisa muito interessante que um cara falou, um pregador falou. Se vocês for parar para ver no versículo 1, Deus fala, no versículo 1 está falando que o Senhor pegou Ezequiel e colocou no meio de um vale. Eu, conjecturando, né, a pastora fala, conjecturando eu. No capítulo 36, Ezequiel estava em cima de um monte. Eu penso assim, Ezequiel não deu tempo dele descer do monte para Deus pegar ele e colocar no vale. Quando Deus pegou Ezequiel e colocou no vale, eu entendo uma lição nisso. Deus pegou Ezequiel, colocou no vale, dizendo para nós, trazendo para nós, as coisas não é do jeito que nós queremos, não é o jeito que o profeta quer. As coisas é do jeito que Deus quer. Aleluia. Deus pegou Ezequiel sem pedir. Ele não pediu para Ezequiel, posso te levar para uma visão? Para me te mostrar o que eu vou fazer? Deus não falou isso não. Ele só pegou e colocou. Ezequiel, ele não discutiu, ele não falou, ô louco Deus, que isso? Já assim nada. Não, ele só escutou e ficou ali. Aleluia, Jesus. É uma coisa que eu tenho que aprender, ficar quietinho. Mas Deus ainda está trabalhando nisso. Aleluia. E nisso, Deus me deu essa lição, né? De eu começar, onde Ele me colocar, eu começar a obedecer mais Ele. Eu falo de mim porque primeiro a palavra vem para quem está pregando. O pastor fala, a palavra vem para quem está pregando primeiro, para depois chegar na igreja. Aí eu falo de mim, eu tenho que escutar mais o que Deus está falando para mim. Eu tenho que obedecer mais, muito mais. Mas eu sei que eu estou seguindo o caminho certo. Glória a Deus. A segunda lição que eu aprendo nisso aqui, que eu até esqueci, Deus colocou Ezequiel ali, no vale. No vale, o Ezequiel andou. O tio Carlos me deu uma teoria muito que eu fiquei na cabeça. Ezequiel não andou no vale, porque ele estava no espírito. Você em espírito, você é como se fosse um fantasma, você não tem perna. Você flutua. Então Ezequiel flutuou no meio daquele vale enorme. Aleluia, Jesus. E o tio Carlos falando isso pra mim, eu falei, pior que é verdade, né? Ele estava em espírito, estava em visão. Os irmãos sabem qual é a diferença de uma visão e de um sonho? A diferença de uma visão e de um sonho é que no sonho você dorme, na visão você vê as coisas acordadas. É a mesma coisa, só muda que um você está dormindo e outro você está acordado. E eu vendo uma pregação do cara do M6, ele falou que nisso, que a pessoa ela tem uma visão acordada, uma visão, ela sai da visão transformada. Ela não sai a mesma pessoa que entrou. Nisso eu entendo, eu tenho que começar a ter muito mais visão. E a visão que eu tenho eu não pratico. E nem falo. Esses tempos atrás eu tive um sonho. Eu nunca tive medo de sonho, nunca tive medo de ver as coisas. Porque eu já vi muitas coisas que muita gente não vê. Que a pastora fala que é o dom de visão? Dom de espírito. Eu vejo essas coisas. E eu nunca tive medo disso. Eu via, eu ficava olhando assim e não ligava. Só que desse sonho eu morri de medo. Nesse sonho eu acordei chorando. Eu acordei falando que estava arrependido, pra vocês terem noção. Eu estava nessa igreja aqui. Estava eu, minha mãe e minhas irmãs. Tudo aqui. E essas caixas de som aqui, elas não estavam aqui. Elas estavam nesse canto. E nós estávamos cantando, adorando,
falando de Deus, brincando aqui na frente aqui. Eu, no meu sonho, eu era a mesma pessoa que eu sou hoje, brincalhão. Uma pessoa que brinca com tudo. Eu subi em cima da caixa do som para ficar cantando. E nisso que eu estava cantando na caixa do som, aqui em cima, eu estava virado para cá. Minha mãe embaixo, ela começou a falar em línguas, começou a repreender. E ficava falando: Igor, misericórdia, olha do seu lado. Estou falando isso para os irmãos, eu estou me arrepiando todo. Porque foi um sonho que eu tive muito medo. E eu entendi o sonho. E minha mãe pulando, falando mistério e falando: Igor, olha para o lado, está repreendido. Quando eu olho para o lado, minha sombra, se vocês verem, a sombra ela não fica nítida na parede. Minha sombra ela estava preta, nítida, parecia eu, só que preto. E na sombra estava segurando minha boca, para mim não falar, para mim não cantar, para mim não adorar a Deus. E nisso eu saí daqui e comecei a repreender aqui embaixo a sombra, mas a sombra não saiu dali, ela continuou ali. E eu corri para o fundo da igreja repreendendo. E eu não conseguia falar, porque ela estava segurando minha boca. Nisso eu acordei assustado, chorando, repreendendo. Eu acordei repreendendo. Eu fiquei uns 30 minutos repreendendo. Eu não consegui dormir naquele dia, de tanto medo. Chegou na tarde, eu falei: eu entendi o sonho. Deus quer que eu abra minha boca. Nisso, eu comecei a orar para Deus e pedir para Ele discernimento, para mim saber o que é o certo e o que é o errado. Pedir sabedoria para mim não errar no que eu falo, para mim agir da forma certa. Mas, ainda assim, eu fiquei com aquele pouquinho atrás da orelha, para ver se eu tinha entendido mesmo o sonho. O que eu fiz? Eu não me lembro, mas eu acho que eu fui na casa da Patrícia, não foi, Fátima? Fui na casa da Patrícia. Ela veio aqui para ajudar a limpar. E eu expliquei sobre o sonho. O que eu tinha falado para mim, que eu tinha entendido para mim, a Patrícia confirmou. Mas ainda assim, como eu sou teimoso, ainda fiquei naquela pouquinho atrás da orelha. Perguntei pro Tontonho quando eu fui buscar ele. O Tontonho falou a mesma coisa que a Patrícia e que eu tinha pensado. Teimoso do mesmo jeito. Fui e perguntei para a pastora. A pastora falou a mesma coisa. Para mim abrir a boca. Eu falei: 3 pessoas falando a mesma coisa, então eu tenho que abrir a boca. Falei: a partir de hoje, Deus, eu não vou recusar mais nada. A pastora me chamou. Confesso para os irmãos. Eu chegava final de segunda-feira, eu ficava com aquele medo: não, vou falar que vou fazer alguma coisa, falar que eu estou doente, só para me entregar, para ela não chamar eu. Mas depois desse sonho, a pastora falou: Igor, você que vai pregar, tá? Se prepara. Eu falei: amém. E eu não senti medo, não senti pânico, não senti essas coisas. Eu fiquei tranquilo. Eu falei: se eu estou tranquilo, eu vou continuar estudando, para mim não falar coisa errada. E se até lá eu ficar assustado, eu falo: pastor, eu não prego. Mas Deus foi tão, sabe? Você não falou: vai, você vai agora. Ele falou: então tá, não me deu pânico, não me deu nada. O pastor até queria me dar remédio. Não, pastor, eu tô te dando. Não, pastor, não vai ser remédio pra você se acalmar. Mas eu tô te dando. E ela queria me dar remédio. Isso aí eu falei: não, é de Deus. Aleluia, Jesus! Glória a Deus! O povo de Israel, ainda assim, eles também tinham uma pulguinha atrás da orelha. Deus ressuscitou eles. Deus colocou pele, nervo, carne neles. E a palavra fala que eles ainda assim não estavam vivos. Como assim vivo? Ele estava vivo, mas estava morto. Aí você me pergunta: como assim? Qual é essa lógica, meu Deus? Que eu escutei uma vez que uma pessoa sem o Espírito de Deus, sem o amor de Deus no coração, ela é uma pessoa morta. Verdade. E aqui fala que
o povo de Israel, mesmo vivo, ele estava morto, porque não tinha o Espírito de Deus no coração deles. E Deus falou para Ezequiel: profetiza o Espírito. Ezequiel profetizou. Aleluia. E aí, eles teve o Espírito de Deus no coração. Mas ainda assim, eles tinham aquela pouquinha atrás da orelha. Que nem eu, teimoso. Tinha aquela pouquinha atrás da orelha. E falaram para Deus, né? Que os ossos deles estavam secos, eles estavam sem esperança e eles estavam cortados. Em algumas Bíblias fala cortado, né? Outras falam destruído. E o que eu entendo com isso é porque quando eles falam isso, é que eles tinham acabado de sair de uma guerra, se eu não me engano. E ele estava destruído. Nabucodonosor levou eles para cativeiro. E lá eles perderam a esperança de tudo. Eles não tinham forças para continuar. Eles pegaram e desistiram. Só que aí Deus, toda a misericórdia do mundo, chamou um profeta, profetizou para eles. E eles se ergueram de novo. Eles se colocaram em pé. E Deus não deu só essa bênção para eles. Vocês veem como Deus é demais. Deus, além de dar vida de novo, ressuscitar todo mundo, deu o Espírito dele e ainda deu uma terra para eles. Aleluia. Que fala que Deus tirou eles do sepulcro, outros da sepultura, outros da cova, túmulo, essas coisas assim de morto, e deu para eles uma terra. Nisso que eu entendo não, né? Que eu vivi. Eu nunca fui de contar testemunho. Vocês veem que eu nunca venho aqui para contar testemunho. Eu falei que um dia, quando eu fosse contar testemunho, ia ser rajado. De testemunha. Quando eu cheguei aqui, eu não ligava para testemunho, essas coisas. Não ligava para milagre, sabe? Eu cheguei aqui e falava: o que tiver aqui tá bom para mim, tá ótimo. Eu me sustentava com pouco. E Deus falou para mim que não é assim, não é da forma que eu quero. Tinha vez que eu pedia para Deus me respondia tão rápido. Isso no começo, quando eu estava firme mesmo na presença. Ele me respondia tão rápido. Estava eu e o Wellington trabalhando aqui na igreja, aqui pintando, né? E eu estava sem chinelo. Meu chinelo tinha estourado. Aí estava o Wellington e o outro irmãozinho lá. Aí o Wellington falou: Igor, cadê seu chinelo? Eu falei: tô sem. Você não pode ficar trabalhando sem chinelo. Aí eu falei: eu tô sem, vou fazer o quê? Ele: vai lá orar para Deus. Aí eu falei: orar? Vai lá, pede para Deus. Aí eu falei: mas ele está trabalhando. Aí ele: não, depois você volta. Vai lá, ora lá para Deus lá e pede. Nisso eu fui para o meu quarto. Comecei a orar. Não foi coisa de uma hora, não foi. Nem uma hora, eu acho. Chegou a jaca. Bateu no portão. Abri. Ô Igor, eu senti no coração de dar esse chinelo para você. Aleluia. Glória a Deus. Do nada, chega a pastora: Igor, eu senti de dar esse chinelo para você. Eu falei: dois chinelos? O que eu vou fazer com dois chinelos? Aí ele falou: ele tá com ordem, né? E não foi só isso. Muitas vezes, esses dias atrás, que eu voltei de novo para presença. Esses dias atrás eu acho que eu falei pro Totonho, não foi, Totonho? Eu falei: nossa, que vontade de comer carne de porco. A pastora liga ali. Como é? Ela disse, bisteca. Ela falou: Igor, eu ganhei umas bistecas de porco. Aí eu dei graças a Deus porque o pastor é alérgico. Graças a Deus. Ela falou: agora para vocês. Beleza. Eu nem precisei orar, pai. Deus já ouviu, já a minha necessidade. Eu estou falando isso brincando, mas às vezes você não precisa pedir. Deus já sabe. Aí, nem o tio Carlos fala muito para mim. Ele quer ouvir você pedir. E eu pedi bastante, muita coisa. Só que aí chegou o pregador, o Oliver, e falou: nem tudo Deus vai te dar, não, filho. Tá pedindo carro. Nem tudo Deus vai te dar. Quer um carro? Não é assim. Então eu falei: ô
Meu Deus do céu, quando eu peço, Deus me dá. E quando eu vou pedir uma coisa um pouco maior, Deus me dá. Aí eu falei, eu entendo por que Deus não me dá. Porque antigamente, onde eu e minha mãe começou a congregar lá em Sorocaba, nós andávamos mais de 1 quilômetro para ir para a igreja todos os dias. Eu na cadeira de roda, minha mãe me empurrando e eu com essa daqui no colo. Na cadeira de roda, na chuva, a cadeira de roda travava. E minha mãe empurrava nós assim, nós ia, todos os dias, não faltava. Glória a Deus. Passava aqueles povos de carro do nosso lado. Era capaz de eles passar pela poça só para jogar água de nós. E Deus não me dá um carro, porque Ele conhece. Eu ainda não estou pronto para ganhar um carro. Eu confesso para os irmãos, eu ainda não estou pronto para ganhar um carro. Meu coração ainda está dentro das bagunhas. Mas o meu verdadeiro sonho mesmo é ter um carro para ajudar a obra. Eu sempre peço para Deus, a pastora sabe. Eu sempre peço para Deus um carro para me ajudar a obra. Você para mim. Tem pessoas que não vêm para a igreja e falam, estou preguiça, estou cansada, trabalhei o dia inteiro, aí hoje eu queria ter um carro para mim lá na casa da pessoa que estava lá, agora você não tem isso aí. Mas nada é forçado, né? Por isso que dá um carro, né? Um dia eu vou ter, aí você não vai ver. Glória a Deus! E essa história, esse versículo de Ezequiel mexe muito comigo. E eu vou continuar estudando ele, porque Ezequiel foi um profeta que profetizou tantas coisas. Ele foi grande. Eu particularmente gosto bastante de Ezequiel. O Wellington, domingo, se eu não me engano, eu estava vendo um vídeo de pregação. O Wellington, na brincadeira, ele chegou, né? Mas por que você está vendo o vídeo? Você tem que estudar na Bíblia, não no vídeo. Eu falei, mas eu li Ezequiel inteiro, não tem nada falando sobre Ezequiel. A palavra eu já sabia. Eu queria saber um pouco sobre o Ezequiel, sobre o profeta Ezequiel, o que Deus fez com ele. Aí eu falei, mas na Bíblia não está escrito quem era Ezequiel, só fala o que ele fez. Mas eu acho que tem, né? Falando quem era Ezequiel. Então, aí eu só li Ezequiel só. Foi do 1 até o. Eu acho que não lembro quantos que tem. Aí o Wellington veio e falou isso para mim, eu falei, não, mas eu quero saber agora sobre o profeta. Porque do mesmo jeito que Deus mudou o cativeiro dele, eu quero que ele mude o meu. E eu creio que ele vai mudar cada um aqui hoje. E é isso, né? Eu até passei 5 minutos, ó, peço perdão, meu Deus. Estou aqui olhando pro relógio, não passa a hora não. Mas eu agradeço minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Orar para todo mundo. Não, pode ir. Você sentir, pode. Eu agradeço minha oportunidade e tomara a Deus que vocês tudo um dia, que minha mãe falou que queria pregar, ela tem muita oportunidade para pregar, é só pegar e pregar, de vez em cantar. Eu tô doidinho para ver a Gabi pregando. Tomara a Deus, eu vou orar para Deus, para Deus me dar outro milagre que seja a Gabi pregando da próxima vez. Mas eu agradeço minha oportunidade.